Oi, boa noite, gente. Vamos ver se chega mais alguém, né? Para poder participar da nossa live. Aí o pessoal já tá começando a chegar. Boa noite, boa noite. Então vamos lá, né? Hoje a gente começa a nossa última live antes da conferência, antes da conferência da Jubacais. Então, eu espero realmente que seja um papo bem gostoso, um papo muito bom, que glorifique a Cristo, que principalmente, além de glorificar a Cristo, óbvio que é o nosso primeiro alvo, que instiguem mais ainda vocês a estarem lá na nossa conferência, a participarem de todos os momentos do louvor, de adoração, de oração, a estarem prontos para receber a mensagem bíblica. Então, também participar, a ouvir da nossa mesa redonda, mandar perguntas. Luana, a outra live, já explicou como é que faz. A gente vai ter um link para poder enviarem as perguntas. E aí começar a mesa redonda com os participantes, os oficineiros, né? Então, que vocês sintam o desejo de estar conosco neste sábado, no dia 30, lá na Igreja Evangélica Batista da Caxangá. O endereço, como é que chega, ônibus que passa, se é perto de Integração, se é perto de BRT, tem tudo aqui no nosso feed. Tem como chegar, tem o mapa, tem tudo mais. Então não esqueça de, antes de ir, se nunca foi, nunca conheceu, então vá lá, pegue todas as informações, as instruções para poder estar conosco naquele grande dia, que vai ser o nosso reencontro, né? A última conferência foi no ano passado. Então, vamos lá. A diretoria, toda a equipe está bem ansiosa, bem atenta, bem interessada, né? Já planejando plaquinha, já planejando tudo para receber vocês da melhor forma possível. Desculpe o cachorro do vizinho latindo, mas é assim mesmo, né? Coisas em casa. Então, vamos lá, né? Vamos dar início de fato à nossa live. Primeiro, eu sou Gerlaine, estou aqui para mediar a nossa oficina. A nossa oficina não, vai ser uma das oficinas, vai ser com esse tema, mas para mediar a nossa live, que é Quero Sair da Igreja. Então, hoje a gente vai ter um papo bem legal sobre o que é a igreja, o que motiva as pessoas a saírem, coisas e conselhos que a gente tem que analisar antes de pensar nessa possibilidade de sair, de mudar de igreja e tudo mais. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa live. Então, o pessoal que vai participar, Sóstenes e Wesley, por favor, solicitem a participação para eu poder aceitar vocês aqui. Vamos lá ver os meninos aqui. Peraí, tá, gente? Só um minutinho. Está chegando o nosso primeiro convidado para a nossa live. Pronto, agora tá todo mundo. Ei, boa noite, mano. Tô levando, Boa noite. levando um banho da tecnologia aqui. Boa noite, Mas que gente. você não tá vendo todo o meu setup aqui, toda a minha gambiarra para poder conseguir participar. Então vamos lá, gente. Primeiro eu queria que vocês se apresentassem, dissessem de que igreja são, para poder o pessoal conhecer um pouquinho mais. Primeiro, os amigos de Calumbi.
É isso. Olá, tudo bem? Todos me ouvem tranquilamente? Sim. Eu me chamo Wesley, sou seminarista lá no Seminário Teológico Batista do Norte. Atualmente estou indo para o 7º período e eu faço parte da primeira igreja batista em Calumbi. Só que atualmente morando no Recife, eu tenho congregado na Igreja Batista no Córrego do Genipapo, onde a gente tem desenvolvido atividades com líderes dos embaixadores do rei e também servindo na juventude. Esse sou eu. Bom, meu nome é Sóstenes, eu tenho 33 anos, sou casado com a Carolina, né? Moro em Camaragibe, capital do nosso Nordeste, tô brincando. Mas é uma cidade querida, né? A vida toda morando por aqui, mas desde sempre congregando no Recife, né? Atualmente na IEB, já na verdade há 14 anos acompanhando esse trabalho, onde eu dou suporte, né, à juventude através de um dos pequenos grupos que a gente tem hoje na nossa igreja e também na administração, né, da igreja, na qualidade de moderador. Que coisa boa, que coisa boa. Vocês estão bem, estão com certeza onde quer que vocês estejam. Então, para começar o nosso papo aqui, vem o primeiro ponto que a gente tinha conversado lá no grupo, né? Que a gente vai abordar o que é igreja. Pode ser até uma pergunta meio assim, meio besta, que a gente já trabalhou em várias lives e que todo mundo já meio que trabalhou nas suas igrejas, mas para a gente contextualizar todo o assunto da nossa live, eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre o que é igreja. Quer Sóstenes, começar aí, pode Jorge? começar. Você já me deu a honra, Então tá agora bom. lhe passo. Eu acho que, antes de mais nada, é importante registrar que esse é um tema importante, né? Um tema específico, é um tema que já foi objeto de reflexão na minha vida. Eu acho que talvez na nossa trajetória enquanto membros de igreja, enquanto filhos de Deus, a gente talvez já tenha enfrentado uma reflexão nesse sentido, né? Seja por que motivo for. Então, entender primeiro o que é a igreja, nosso papel nesse lugar, a importância que isso tem ou deve ter na nossa vida é fundamental, né? A igreja nada mais é, o conceito bíblico, né, de igreja é um ajuntamento, né? São partes de um corpo em que cada pessoa, mesmo com suas infinitas diferenças, trabalha em prol de um único propósito, né? Onde a cabeça desse corpo é o próprio Cristo Senhor. Então, é na igreja onde a gente partilha da comunhão com os nossos irmãos, é na igreja onde a gente é liderado, onde a gente é acompanhado, onde a gente é discipulado, é onde a gente partilha, né, da convivência com pessoas que professam da nossa fé, que professam Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, como Filho de Deus que morreu, ressuscitou, foi para o céu e é de onde virá para julgar vivos e mortos. Essa é a igreja do Senhor. Então é importante que quando a gente vá pensar nessa temática, né, a respeito de se a gente deve mudar de igreja, a gente entenda primeiro o nível de importância que essa igreja tem, né, nas nossas vidas, para que a partir daí a gente possa buscar o discernimento necessário da parte do Senhor para fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Nessa perspectiva, né, a gente entende igreja não como algo particular ou algo exclusivo, não no sentido de que a igreja sou eu, ou a igreja, eu posso ser igreja em casa, né? A gente entende que a igreja é o lugar onde ela liberta você de você mesmo. Um lugar onde o seu autocentrismo ele é deixado de lado, na perspectiva de que você agora passa a compor um grupo, você passa a compor uma família. Como diz lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, capítulo 2, aliás, verso 19, ele fala da questão de nós não sermos mais estrangeiros, mas nós agora somos membros da família de Deus. E tem um autor que ele escreveu A Igreja Essencial, que eu acho que faz parte
dos livros que foram indicados pela Juba Cax, que ele fala da questão da gente redescobrir a importância do corpo de Cristo. E ali ele começa, né, o seu primeiro capítulo falando a respeito do que ele achava ser igreja, enquanto ele ainda não sabia o que é igreja. E ele começa a falar a respeito do seu distanciamento. Era jovem, se distanciou e soube de fato o que era a igreja. Mas ele soube o que era a igreja através de duas perspectivas. A primeira dela era a pregação. Através da pregação, do ensino, do discipulado, da questão do pastoreamento, ele entendeu que quando ele esteve distante, que aquilo fez falta na sua vida, ele pôde perceber o que era igreja. E a outra coisa que também é bem significativo na vida do que é ser igreja são as pessoas. Quando ele se viu distante da igreja, se viu distante das pessoas, ele se viu distante da comunhão, aquilo o ajudou a fomentar na sua mente o que de fato é igreja. E a igreja é essa relação mútua, não de servir a mim, mas de servir ao outro. A igreja no sentido de ser uma assembleia, uma fraternidade da família de Deus, né? É o corpo de Cristo. Por isso que quando a gente vê igreja, devemos olhar ela em três perspectivas. A igreja sendo a família de Deus, a igreja sendo o corpo de Cristo e a igreja sendo o templo e a morada do Espírito Santo. Então, para a gente também entender o que é igreja, a gente deve saber o que não é igreja. E uma definição que eu sempre ouvi, né, nessa caminhada cristã, é que a igreja ela é um hospital, na medida que ela cuida dos doentes. E a gente chega a analisar que a gente não pode entender a igreja somente como um hospital. Por quê? Porque no hospital, quando a pessoa é curada, o que é que acontece? Ela sai do hospital e vai para sua casa. Só que na igreja não. A igreja, nós somos curados, nós somos transformados, nós somos reconciliados na perspectiva de não sair de lá, mas de permanecer nesse corpo, permanecer com as pessoas que ali estão, que também carecem dessa, dessa mensagem, que também carecem de ser reconciliadas, de pessoas que também carecem de ser curadas. Então, a igreja não é um hospital. A igreja é um lugar onde a glória de Deus é expressa, onde o reino de Deus é anunciado, onde o reino de Deus é manifesto. Isso é ser igreja. E por isso que eu não posso ser igreja sozinho. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê que Deus tem uma relação com seu povo. Em Gênesis, no Éden, no livro dos reis, né, através da presença dele pelo tabernáculo no Êxodo, no Novo Testamento, através de Cristo. Então, quando Jesus institui a igreja, né, ele está mostrando que, através da igreja, ele quer que a sua glória seja manifesta e que o reino de Deus seja anunciado. Eu acho interessante a forma como vocês começaram a falar, né? Vocês começaram a destrinchar o que é ser igreja, o que é igreja, e em nenhum momento foi pontuado que igreja não é o templo, não é a casa, porque pode ser algo bem básico, mas pode ser a gente olhar que temos como integrantes da Jubacais, adolescentes e jovens, é interessante também ressaltar, como o Wesley bem pontuou, o que não é igreja. Então, não é igreja o templo físico, a igreja somos nós, em comunhão uns com os outros. Igreja em si não é denominação, não há essa diferença. O corpo de Cristo é bem além, é bem mais amplo do que denominação. Claro, estamos no meio batista, mas é bom a gente ressaltar isso, né? Porque existem os pontos do que é ser uma igreja. É uma igreja que vê a Bíblia como regra de fé e prática, que acredita na morte e na ressurreição de Cristo, que tem Deus como o único e suficiente Salvador, né? Então, tem esses pontos que dizem realmente o que é igreja e que não é só isso. Mas a igreja de Cristo ela é bem mais do que templo físico, do que denominação.
e outras coisas que a gente possa pontuar, que a gente possa pensar, até por senso comum, do que é ser igreja, né? Perfeito. Gerlene, se você me permite complementar, a gente vai ver lá em Efésios, né, no capítulo 5, versículo 25, o grau de importância que Cristo deu à igreja, uma vez que ele morre por amor a ela. Né? Então, eu acho que é dispensável a gente bater o martelo em relação à importância de fazer parte de uma igreja em pleno 2022. Né? A gente sabe que uns anos atrás foi dado um nome, né, uma nomenclatura, aquele grupo de pessoas que acreditavam poder ser igreja fora da igreja. Né? Eu já ouvi em algum momento da minha vida, né, afirmações do tipo: eu não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Né? A igreja não salva, e de fato a igreja não salva, mas eu não preciso da igreja, eu tenho meu relacionamento com Deus. Né? E é importante, é um exercício do óbvio, a importância que a gente tem de que um filho de Deus, ele necessariamente precisa saber que ele tem que fazer parte de uma igreja. E, logicamente, essa igreja ela não é limitada a essas quatro paredes. Os filhos de Deus eles podem se reunir num local alugado, num sítio, na praia, seja lá onde for. Facilita muito a gente ter as nossas quatro paredes. Lá na igreja, por exemplo, a gente se encontra ainda num galpão alugado, né? E a gente tem se movimentado, a gente tem tentado se estruturar para muito em breve, se Deus quiser, construir o nosso templo. A gente já tem um terreninho e, se Deus permitir, muito em breve a gente vai construir. Então, é muito importante também que a gente tenha esse senso de pertencimento a um lugar, ajuda em termos de organização, mas, logicamente, não é a igreja, aquele monte de concreto e estruturas metálicas e tudo mais. Por outro lado, é importante também a gente destacar a importância de ser membro de uma igreja. Afinal de contas, se a gente vai entrar nesse mérito, né, do quero mudar de igreja, então a gente está partindo do pressuposto de que a pessoa faz parte de uma igreja. Eu só queria destacar que fazer parte de uma igreja não é congregar, não é visitar. Fazer parte é assumir o compromisso com a igreja. É importante que você tenha essa compreensão. Não sei se as pessoas que estão nos acompanhando aqui são de fato membros da igreja que frequentam. Né? É muito importante que a gente faça parte de um hall de membros, que a gente componha esse corpo que forma aquela estrutura, aquela igreja, porque naturalmente nós seremos liderados enquanto membros, nós poderemos participar da ceia do Senhor, poderemos contribuir com o sustento daquela casa, poderemos tomar parte das decisões importantes que se tomam também. A gente sabe que nas igrejas batistas nós temos as assembleias, né, onde as importantes decisões são tomadas. Então, os membros têm esse papel, têm essa importância. A Bíblia também fala, quando a gente vê, por exemplo, Paulo nos instruindo acerca da disciplina, né, de como cada etapa tem que ser cumprida, de maneira que, se a pessoa se mantiver em pecado, ela deve ser excluída daquela igreja. É pensando nessa estrutura, nessa organização que a gente tem que ter, em que existem aqueles que são de dentro e aqueles que são de fora. Então, é de fundamental importância que em 2022 você faça parte de uma igreja, você seja membro de uma igreja. Wesley, quer complementar? Quer falar alguma coisa? Sim, sim. É, tu falasse sobre a questão do que não é ser igreja, e se a gente for se delongar e perguntar alguma, saindo pela rua e perguntar às pessoas o que elas entendem por igreja, ou o que elas pensam sobre igreja, logo vai ser associada justamente à figura do templo, né? E pensando numa perspectiva mais contemporânea, quando você pergunta às pessoas o que são a igreja, ela diz que a igreja somos nós, e de fato nós somos a igreja. Só que hoje está tudo tão exclusivista que as pessoas tendem a achar que a igreja é ela. E ela também não é igreja, ela sozinha não é igreja, como eu já falei. Né? E Sóstenes falou da importância da gente fazer parte de uma igreja. Veja, a gente entende o grau de importância a partir do momento que a gente começa a servir e ser útil na comunidade na qual a gente está. A gente começa a perceber que a igreja é uma organização que precisa de pessoas para servir.
Quando o apóstolo Paulo, lá também na carta de Efésios, capítulo 4, ele fala, né, do que é, como é formada a igreja, o corpo de Cristo, ele começa a dizer que cada um tem as suas funções, começa a dizer que cada um tem a sua responsabilidade, só que todos estão sobre a instrução do cabeça, e o cabeça é Cristo. Então, quando a gente entende a, a lógica do porquê fazer parte da igreja, a gente entende a importância dela. E entendendo a importância dela, a gente entende qual é a nossa importância também no serviço dela. A igreja, como diz o autor que eu mencionei, o Jonathan Leeman, ele começa a desenvolver o seu pensamento, ele diz que a igreja a igreja verdadeiramente bíblica é aquela que entende que através dela o céu começa a descer na terra. Então veja a nossa importância como embaixadores desse reino. Né? Lá em Mateus capítulo 4, a gente entende que o reino de Deus está presente na igreja e que através dela o reino está próximo, que nela, ou seja, na igreja, a vontade de Deus está sendo feita tanto no céu quanto na terra, e que nós armazenamos os tesouros do céu, também lá em Mateus 6. Nela, nós ligamos e desligamos na terra o que é ligado e desligado no céu. Então, a partir disso, a gente começa a entender a importância da igreja. Entendendo a importância da igreja, a gente começa também, compreende o que não é. Porque o templo, por si só, não tem como o templo anunciar, não tem como o templo falar, não tem como o templo testemunhar. Quem é testemunha, quem anuncia, quem fala são as pessoas que lá estão. Quem age, aí, o templo, você está ali somente usufruindo daquilo. A igreja pode ser uma reunião de pessoas na sua casa. Então, as quatro paredes não é a igreja. Igreja é um pequeno grupo de cristãos que se reúne com essa perspectiva de que é uma embaixada do reino de Deus aqui na Terra, para proclamar as boas novas. E aí começa a nossa responsabilidade como cristão, que é de anunciar esse reino, esse rei, que é de cumprir as ordenanças, como o Sóstenes falou, questão de sacramentos, questão do batismo, questão de você se sentir parte daquele local. O local em si não é a igreja, mas as pessoas que o compõem, essas sim somos nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Verdade, é verdade. Concordo plenamente com o que vocês falaram. E foi bom que a gente já introduziu bastante o tema de hoje, que é Quero Sair da Igreja, né? Então, eu vou fazer aqui uma perguntinha para vocês e vocês respondam aí. Polêmico, polêmico, polêmico. É bom que hoje eu tô só de mediadora, eu não preciso ficar falando muito. Hoje eu saí dessa saia justa. Então vamos lá. O que leva as pessoas, de modo geral, a saírem das igrejas? E eu falo de modo geral, assim, de todas as idades, né? Não só focando em jovens, em adolescentes, mas de modo geral, o que leva as pessoas a quererem sair da igreja? Ou mudar, né? Uhum. Manda brasa, Wesley. Certo, só nisso, lá vamos nós. Tem uma série de fatores, né, que pode levar as pessoas a saírem ou até a mudar de igreja. Vamos trabalhar a perspectiva de mudar de igreja, depois a gente vê a questão de sair da igreja como fato. O que pode levar as pessoas a saírem da igreja? E aí existem questões cruciais e questões secundárias. Aqui eu não estou para habilitar se a pessoa está certa ou errada na sua decisão. Mas há questões doutrinárias que são essenciais na vida do cristão e que podem, de certa forma, né, influenciar ou não no que a pessoa, na decisão que a pessoa vem a tomar. E aí, quando eu falo questões doutrinárias essenciais, entenda, por exemplo, a doutrina da Trindade. É algo que pode dar um forte embasamento da, na perspectiva da pessoa sobre o que é ser uma igreja saudável ou não. E também aí vai ser tema para outro ponto que nós iremos abordar. E aí, por exemplo, não tem como você dizer que é cristão e frequentar uma igreja unicista. Igreja unicista que entende que as pessoas da Trindade. E outra questão também é a questão da pregação.
E aí, se você não se sente alimentado, né, em uma determinada igreja, se a pregação que está ali você entende que não, não sacia a sua fome como ovelha, que necessariamente precisa da palavra de Deus. São questões que podem ser pontuadas nessa perspectiva e busca de deixar ou sair da igreja. A outra questão também é a falta do cuidado pastoral. Porque muitas pessoas abandonam, deixam a igreja porque elas não se sentem cuidadas. E veja que eu citei 3 pilares, né, de algo que deve ser básico e ter numa igreja. A questão dela ser saudável doutrinariamente, a questão da sua pregação e a questão do cuidado pastoral. Eu quero voltar mais um pouquinho, né? Eu penso que é de fundamental importância que, em primeiro lugar, em todo tempo, a gente faça conforme a orientação que a Bíblia nos dá, que é colocar diante de Deus em oração essas questões difíceis, né? Quando houver inquietude nos nossos corações, quando houver qualquer tipo de dúvida, né, como essa, a exemplo dessa, a gente precisa primeiro colocar diante de Deus, pedindo sabedoria para entender, inclusive, se o problema está em nós. É importante a gente destacar que muitas vezes essa decisão de sair ou de mudar de igreja, ela tem como pressuposto problemas que eu sou capaz de enxergar naquela determinada estrutura e que são os mais diversos, né? Se a gente for enumerar aqui as razões pelas quais as pessoas vêm sair das igrejas, a gente vai passar a noite aqui, né? Na minha igreja, por exemplo, podem haver particularidades, podem haver razões, motivos pelos quais as pessoas decidiram sair diversos da igreja de vocês. Cada igreja talvez vá viver sua experiência, né, em relação a esses motivos que ocasionaram a saída das pessoas, seja para canto nenhum ou para outras igrejas, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, de ter vivenciado uma divisão, que é uma coisa bem traumática, uma coisa difícil, né? E eu tenho muitos amigos que puderam se integrar em outras igrejas e eu tenho muitos amigos que se distanciaram completamente e até hoje não retornaram, né, ao meio da igreja. Então é importante que a gente procure em Deus tentar entender qual é a razão que está nos levando a nos incomodar a ponto de tomar uma decisão tão difícil como essa e perceber que muitas vezes esse problema pode estar em nós. Então, talvez começando a observar quais são as nossas reais motivações. A gente parar para se perguntar, poxa, o que é que hoje me prende à igreja de que faço parte, né? Ou quais são os motivos pelos quais eu faço parte daquela determinada igreja, né? O que é que me leva a querer ir para a igreja? É Deus, né? São os meus amigos, são as responsabilidades que eu tenho naquele lugar. É importante que nós nos avaliemos nesse sentido também, porque é engraçado, desses 3 pontos, o primeiro, logicamente, é o mais correto, né? O que deve motivar o nosso coração a participar dessa igreja, da qual a gente frequenta, é glorificar o nome de Deus, é servi-lo, adorá-lo, né? Se a gente pensa nos amigos, a gente de cara já sabe que isso não está muito legal, mas as responsabilidades, às vezes, nos fazem acreditar que a gente está no caminho certo, né? O que me motiva a ir para a igreja? Ah, porque eu vou servir no louvor, ah, porque eu vou ajudar na administração, porque eu vou participar da ação social, porque eu canto no coro, porque eu faço teatro, porque eu prego. Isso é uma coisa muito boa, estar envolvido na casa do Senhor, estar envolvido no reino de Deus é muito bom, mas a gente precisa ter cuidado também, e eu vou compartilhar com vocês experiências que a gente vai tendo ao longo da nossa caminhada, né, de que em alguma medida isso também pode ser um pouco perigoso. A gente, à medida que a gente se dedique, à medida que a gente vai acumulando responsabilidades, muitas vezes ocupando posições, por não haver pessoas que as ocupem, a gente vai ficando sobrecarregado, né? A gente vai inundando o nosso tempo de afazeres e aquilo vai ficando tão mecânico, a gente é levado a fazer aquilo de um jeito tão automático que com o tempo a gente vai perdendo o prazer de servir. Com o tempo a gente vai ficando cansado, vai se tornando uma coisa enfadonha. E eu conheço pessoas
que se distanciaram da igreja, saíram da igreja, mudaram de igreja, porque já não aguentavam a quantidade de responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Responsabilidades essas que elas mesmas, por decisão própria, foram acumulando, 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 com o tempo pesou. Com o tempo foi uma coisa que as prejudicou. Então é importante, eu acho que a gente observar que há espaço no reino de Deus para que todos possam servir, para que todos possam ministrar através de seus dons na vida uns dos outros, né? Mas que o muito fazer, esse labor muito grande, também pode ser ruim para a gente, também pode nos distanciar do verdadeiro propósito, né? De ter a alegria em estar fazendo aquilo ali. Né? Existem, como eu disse, né, inúmeras causas que podem fazer as pessoas se distanciarem das igrejas, mas é importante a gente ter essa percepção se essas decisões são tomadas a partir de reflexões pouco amadurecidas, né? Eu não cheguei a pensar nem se eu tenho parte naquilo, ou se eu estou na condição apenas de enxergar os problemas daquela estrutura, de realmente me entristecer com aquilo, me desagradar e sair, talvez escolher o caminho mais fácil, mais cômodo, que é de sair. Então, Gerlaine, existem inúmeros motivos, né? Talvez a gente possa dar o exemplo de alguns aqui, mas eu queria começar primeiro trazendo essa reflexão, né? Que a gente precisa olhar para dentro de si e refletir se nós não temos sido parte desse problema. Né? Foi importante tu ter falado sobre a sobrecarga, né? Em alguns irmãos, e realmente eu fui uma das pessoas que teve essa sobrecarga por um tempo, por opção minha, por necessidade da igreja, por falta de pessoas dispostas, pessoas servindo, Sim. tinha, mais pessoas dispostas a pegar uma liderança, não tinha. Então, assim, a sobrecarga realmente vem e, de fato, se torna algo que é automático. Tem dias que a gente chega assim e faz, poxa, eu não estava com vontade de ir para a igreja hoje, mas eu tenho que ir porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o propósito primeiro não é eu tenho que adorar o Senhor, eu preciso estar em comunhão com os irmãos, mas a responsabilidade vem primeiro. Isso. E aí, Isso. realmente, tem um comentário aqui de Paula e Maria que ela diz, né? As obrigações não podem ser a motivação real do nosso coração. Os cultos se tornam mais um culto e não um culto a Deus. Então, Perfeito. realmente, foi muito importante ter pontuado isso, que foi algo que a gente não tinha pensado, não tinha comentado no grupo, mas é algo que instiga ou as pessoas a deixarem de participar, de servir na igreja e voltar só a congregar e a só participar, só assistir, e não realmente, de fato, estar integrado às atividades da igreja, ou fazem se afastar completamente. Sim, perfeito. Só a título de complemento também, e se tiverem aí, eu tenho certeza que existem líderes aí que estão nos acompanhando, né? Líderes, cuidem-se, né? Cuidem um dos outros, mas reservem tempo para o autocuidado. A gente precisa ter tempo para viver, a gente precisa ter tempo para dedicar a nossa vida a outras questões que são essenciais, né? Família, tantas. Tem uma frase muito impactante de um autor conhecido que ele diz que eu não farei, não sacrificarei a minha família no altar do ministério. A gente aprender a priorizar o reino de Deus, né? A gente aprender a priorizar aquilo que realmente deve ser priorizado nas nossas vidas, mas de maneira que não se torne um fardo para nós. De maneira que a gente aprenda a dividir, aprenda a delegar, aprenda a descentralizar. É importante que as lideranças tenham essa percepção, porque você pode ter aí do seu lado uma pessoa querida, uma pessoa importante na sua igreja que está ficando cansada, e pode buscar respiros em outras igrejas, pode buscar respiros até mesmo fora da igreja. E a gente não quer que isso aconteça. É verdade. E treinem também, né? Treinem, não só deleguem as atividades, não só Formem disciplinem, novos mas líderes. treinem, formem novos líderes para não só deixar
a sobrecarga, não só dividir, mas ter confiança naquelas pessoas que estão com você, que vocês foram Isso. treinadas e estão fazendo também para a glória de Deus e não só por status, porque às vezes a gente realmente encontra pessoas que fazem, não, eu quero ajudar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a real motivação não é glorificar a Deus, e sim a própria glória. Então, quando a gente treina, quando a gente tem mais aquele discipulado, aquela relação mais próxima, a gente entende, a gente consegue trabalhar, a gente consegue treinar e realmente usar esta pessoa para a glória de Cristo, mostrar qual é o Perfeito. nosso alvo e o que, que deve ser feito. Exato, exato. Antes de Wesley falar, que eu acho que ele está ali também querendo complementar, eu queria já que vocês emendassem aí do que faz os jovens a saírem da igreja. Também tem esses motivos que a gente já conversou aqui, mas eu creio que vocês tenham outros, principalmente por trabalhar mais próximo de jovens e adolescentes nas suas igrejas. Vários, vários. Sóstenes, posso começar? Por favor, amigo. O que leva, o que só pontuar essa questão do que leva as pessoas a saírem da igreja, muitas vezes também elas não se encontrarem na igreja. Meu pastor, ele me disse algo esses dias que ficou marcado. Ele disse, como é que você vai se encontrar em um lugar no qual você não está? Então, quando você não... Você entende que precisa fazer parte de uma igreja, mas você está numa igreja e não se sente útil. Mas será que você tem buscado realmente ser, ser parte daquele corpo? E aí a gente vai ver agora um pouquinho sobre o que leva os jovens a abandonarem as igrejas. E aí eu estava lendo um livro, que é do Augusto Nicodemos, que é o Cristianismo na Universidade. E ele fala de algumas questões que levam alguns jovens a abandonarem a sua fé quando ele entra em contato com a universidade, por exemplo, quando ele vai para a faculdade. E uma dessas coisas que ele fala é da questão do que a igreja ela deixa de fazer. A igreja ela deixa de preparar os seus jovens, né, para a vida estudantil. Ela não se dedica assim de uma maneira aprofundada a lapidarem os seus jovens nas questões cruciais que eles irão enfrentar, né, no decorrer do dia a dia. E uma dessas coisas, por exemplo, é que a igreja ela tem a tendência a demonizar tudo. E você que lida com adolescente, você sabe que adolescente é curioso. E você não pode abafar a voz desse adolescente. Por quê? Porque a partir das dúvidas que surgem na cabeça dele, se a igreja não responde, quem responde é o mundo. Se a igreja não responde, quem responde é as pessoas que estão lá fora. Então, um dos motivos pelos quais pode o jovem abandonar a igreja seja a questão de a igreja não entender o seu papel na formação do jovem. Outro fator que eu também poderia elencar, e aí eu trago para algo mais atual e que já percebi, é que hoje em dia não se procura igreja bíblica, se procura igreja atraente. E aí eu já ouvi bastante também pessoas dizerem o seguinte: o que eu devo fazer para que a igreja se torne atrativa para o jovem? E quando a igreja ela se torna atrativa e não tem a responsabilidade por exemplo, ter uma boa teologia, ela está fadada a dar ao jovem atração e não uma base teológica, doutrinária, que possa ajudá-lo a lidar com as questões que possam se levantar quando, por exemplo, ele estiver em contato na universidade. Então, o jovem, aí você vai distinguir entre o que é certo e o que é errado. Na minha perspectiva, é errado a igreja se tornar atraente só para atrair mais pessoas. A igreja ela tem a sua missão de comunicar a verdade do evangelho. E a respeito disso é algo inegociável. Como você vai fazer isso? Aí é a responsabilidade pastoral e dos líderes que estão à frente. E aí o Augusto Nicodemos ele começa também a falar de outras coisas que podem a não sustentar o jovem na igreja. Que ele fala que também algumas experiências que o jovem tem, que o adolescente tem, são experiências superficiais. E à medida que ele
tem essas experiências superficiais, ele não cria base. Ele não é não é algo que é construído solidamente. Então, através das suas experiências rasas, quando ele entra em contato com outras coisas, quando ele entra em contato com aquilo que o mundo oferece, ele começa a, de fato, abrir mão da sua fé, ele começa a abalar a sua base de fé e aquilo começa a sucumbir. Né? Como o Paulo falou aqui, que eu estou lendo rapidinho, o que é importante na vida da igreja é que tenha, além da doutrina ser saudável, o relacionamento dele com Deus. Que aí evidencia, de fato, se a experiência que ele teve com o Senhor foi, de fato, crucial para que ele agora permaneça, ou se foi tão rasa ao ponto que ele abandone a fé. Perfeito. Tem algumas questões, Wesley e Gerlaine, né, que a gente observa que são muito pontuais. Existem inúmeras questões, né, mas talvez se a gente pudesse somá-las e estabelecer uma média, né, a gente vê muitas pessoas saindo da igreja por desavenças, por problemas mal resolvidos. Né? A palavra de Deus fala lá em Colossenses, né, capítulo 3, versos 13 e 14, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. A gente precisa exercitar esse respeito às diferenças, a gente precisa buscar solucionar esses problemas junto aos nossos irmãos. Né? A gente, às vezes, mesmo certos, né, em algumas condições, a gente precisa liberar perdão, a gente precisa tomar a iniciativa de buscar essa reconciliação. Porque, meus irmãos, se eu saio da minha igreja por um problema mal resolvido, do qual eu fui o principal responsável, eu vou levar esse mesmo problema para a igreja para onde eu for. Né? Eu preciso encontrar em Deus capacidade para resolver esses meus problemas. Né? E glória a Deus pelas muitas diferenças que existem na igreja, há beleza nisso. Imagine pessoas com culturas diferentes, criações diferentes, que se juntam em torno do mesmo propósito, essas partes que formam esse corpo. É muito bonito isso. Mas a gente deve viver em harmonia, a gente deve buscar. Paulo sempre buscava exortar tantas igrejas, né? A igreja de Colossos, por exemplo, quando começou a ser tão influenciada pela cultura do local onde ela estava situada, ela enfrentou sérios problemas, inclusive de diferenças, né, em relação às pessoas que estavam chegando na igreja. E a gente precisa sempre pensar nesse aspecto, né, de naquilo que depender de nós, a gente tenha a paz uns com os outros. É importante que a gente busque resolver esses problemas. Outra questão que tem levado muita gente a sair da igreja, questões de ordem política. Né? Nos últimos anos, o Brasil foi tomado por uma verdadeira onda, né, de polarização, especialmente com o envolvimento mais intenso da igreja, que transformou muitos púlpitos em palanque. Né? A realidade é que uma coisa que ficava no ambiente virtual, ou talvez em algumas igrejas mais periféricas, menores, começou a ocupar grandes igrejas tradicionais. Né? E não há obrigação bíblica para que o pastor lhe diga em quem você tem que votar. Púlpito não é lugar de política. Púlpito é lugar de pregação do Evangelho de Cristo. Então, muita gente eu conheço, infelizmente eu vivenciei, né, algumas questões que, graças a Deus, não foram no púlpito, né? Foram questões de brigas que iniciaram no Facebook, mas que acabaram iniciando embates no seio da igreja, que levaram algumas pessoas a sair daquele lugar. Isso é muito ruim, meus irmãos. A gente tem que ter muita sabedoria para, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, não permitir que a idolatria A ou a B coloque em risco a comunhão entre os irmãos. O púlpito, ele não pode ser utilizado de maneira alguma como ferramenta de instrumentalização da política e adequação ao evangelho, de maneira alguma, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, têm saído das suas igrejas por conta dessa mistura indigesta, que é oriunda da falta de sabedoria de muitos líderes que têm utilizado os púlpitos de maneira irresponsável. Né? Os jovens, por exemplo, o Wesley tocou num assunto assim, cara, fundamental, essa coisa do não se sentir parte. Eu vou falar por mim, tá? Eu sempre fui um cara muito tímido.
Minha mãe costumava dizer, minha mãe hoje está com o Papai do Céu, né? Mas ela costumava dizer que eu era um tímido cara de pau, né? Que eu era um tímido que ainda enfrentava, né? Que ainda falava, enfim, enfrentava vergonha e conseguia aí fazer as amizades e desenrolar. Mas eu só consegui, apesar de ter nascido num lar cristão, me envolver verdadeiramente na igreja quando eu tinha 14 anos de idade, né? E por causa de uma pessoa a quem eu nutro profunda consideração, porque por meio dela eu fui apresentado e tive o privilégio de contar com pessoas que me acolheram. Mas Wesley é uma realidade. Existem muitas igrejas que ainda suportam as panelinhas, né? A gente tem muitos grupos de jovens, você adolescente, você jovem, existem grupos formados por pessoas que têm a mesma afinidade, isso é legal, isso é normal, isso é natural e é até saudável, mas esses grupos jamais podem ser excludentes, de maneira alguma. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu tomei conhecimento de pessoas que falaram, eu fui naquela igreja uma, duas vezes, três, mas ninguém chegou para me falar comigo. Eu conheci pessoas, né, e tomei conhecimento de amigos de pessoas que não se sentiram acolhidas na igreja. Então, igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de inserção, de que as pessoas sejam apacentadas, sejam muito bem recebidas. É muito importante que esse jovem, e o Wesley colocou isso de forma muito preciosa, quando eles não encontram na igreja não somente o conhecimento e a formação teológica de que precisam, mas quando eles não encontram esse acolhimento, eles vão encontrar no mundo, né? O mundo vai acolhê-los das mais diversas formas. E no mundo, o que não falta é entretenimento. No mundo, o que não falta é atratividade. E muitas igrejas caem no engano de levar o entretenimento para dentro da igreja, achando que por meio dele, os jovens e os adolescentes ficarão presos ali, mas vão descobrir fatalmente que aquilo é um fim de si mesmo, né? A gente vê muitas igrejas aí que acabam apelando para o entretenimento, mas no final das contas isso não faz diferença alguma, né? Uma coisa também que eu queria colocar, que leva muitas pessoas a sair da igreja, veja que interessante, eu estou falando isso com base nas experiências que eu tive, né, convivendo com pessoas, comparação, né? A gente às vezes acha, e prestem muita atenção nisso, a gente às vezes acha que é saudável, é muito bom a gente estar visitando a igreja dos amigos, a gente estar, de repente, participando de um pequeno grupo da igreja, de uma pessoa muito querida que me convidou. E até a página 4 é legal, é saudável e é bom que a gente esteja em comunhão. A gente vai ter uma conferência no próximo sábado em que pessoas de diferentes igrejas estarão juntas e isso é bênção, né? Mas quando isso se torna uma prática recorrente na minha vida, eu acabo não criando raízes na minha igreja local. Meu pastor, veja que interessante, entregou um trabalho de conclusão do seu curso no seminário, cujo título era Infidelidade Denominacional, que tratava exatamente disso. Quando eu quero uma pregação fervorosa, eu vou na igreja X. Quando eu quero um louvor muito bom, aquele louvor com fogo, músicos muito bons, eu vou na igreja Y. Ou senão eu vou na igreja que tem a parede preta, nada contra a parede preta, mas na igreja da parede preta tem muitas atividades legais, é a igreja do carinho e tal, recebem muito bem. E aí eu vou sendo atraído e a minha igreja local vai perdendo o glamour diante dos meus olhos. Sabe como é que a internet fez isso com as pessoas? A internet fez com que muita gente comparasse a sua igreja com igrejas de outros estados, com igrejas melhor estruturadas, e a minha igreja vai perdendo o brilho dentro de mim. Isso não pode acontecer, gente. Isso é humano demais. Isso é humano demais. Se a gente der lugar a essas práticas de comparação, a gente acaba fatalmente caindo nesse buraco que é o da igreja que perdeu a atração para mim, então eu vou ser levado a procurar aquilo que me atrai, aquilo que me pegue mais, entendeu? E não é por aí. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Se for visitar, visite, mas crie raízes na sua igreja, né? Firme um compromisso com a sua igreja e priorize a sua igreja local. Não deixe de cumprir com as responsabilidades, de ouvir a mensagem da palavra da sua igreja, de estar com os irmãos da sua igreja para estar em outros lugares, né? Priorize aquilo que precisa ser priorizado, para que você não seja levado a comparar, porque isso não é bom, tá? Então, a gente sempre busca esse equilíbrio para que Deus ele possa continuar nos usando na igreja que ele permitiu que nós estivéssemos e que lá fôssemos membros, né? Só chamar a atenção para isso.
Wesley, quer pontuar alguma coisa? Eu achei interessante, né, o que Sóstenes falou a respeito de se dá muito entre jovens, né? A questão de panelinhas. Eu não sei quem. Eu já ouvi alguém falar que, beleza, quer criar sua panelinha? Crie, mas deixa a tampa aberta para que mais pessoas sejam integradas a ela, sabe? Porque quando a gente deixa de acolher aqueles que chegam, a gente também tá deixando de cumprir algo basilar, né? De integrar todos aqueles que necessitam, que precisam conhecer essa verdade, né? E essa questão das comparações também, Sóstenes. Às vezes a gente quer que o nosso pastor tenha a mesma mensagem que, por exemplo, alguém que eu admiro muito, Jonas Madureira. Uhum. Cara, só isso é muito fútil. Eu deixar a minha igreja pelo fato do meu pastor não ter a mesma pregação de alguém que eu admiro, né? A igreja que nós acompanhamos esse tempo de pandemia sempre nos deixou assim, né? Sempre vendo pregações pela internet, sempre vendo outras igrejas, como o Sóstenes bem falou, a gente começa a querer que aquilo venha para a nossa igreja. Só que não é a nossa realidade. E isso não deve ser algo que deve ser levado em consideração quando eu penso em algo que me leve a sair da igreja. Essa, como o Luan falou, essa comparação ela não é saudável, sabe? Agora, quando você começar a agregar na sua congregação, no lugar onde você está inserido, quando você começa a fazer partes, quando você se acha naquele lugar, aí você pode sim agregar de outras formas, ajudando, servindo, criando raízes. Agora, quando você começa a querer trazer de fora, e aí entra até questões doutrinárias, por exemplo, nós somos batistas. Se a gente for querer trazer algo, por exemplo, o dom de línguas para o nosso público, porque a outra igreja fala em línguas e lá está crescendo, minha igreja não está crescendo, então eu preciso que a minha igreja cresça. Então, essas questões doutrinárias também, você tem que entender. Ou você está regido pelo que o sistema de doutrina batista fala, ou então não tem como você agregar o pensamento de outros a algo que foi instituído há muito, muito tempo. É verdade, é verdade. Muito importante essa parte de comparação entre as igrejas, né? E aí, vamos partir do princípio para a próxima pergunta, né? Que já vai ser a última. A gente já completou quase 1 hora de live e o papo tá tão bom que nem percebemos. Já para nos encaminharmos para a última pergunta, vamos partir do princípio que eu decidi mudar de igreja. Eu não quero mais permanecer na minha, independente do motivo, se foi alguma coisa que me chateou, se foi a doutrina, se foi a falta de cuidado, de cuidado pastoral, mas decidi mudar de igreja. Então, quais os pontos que eu devo observar para escolher uma nova igreja e quais os conselhos que vocês dão para que eu escolha uma igreja legal, uma igreja bíblica, mas que também eu me para dizer alguns pontos que são importantes ser observados antes de mudar de igreja e já emendar com alguns conselhos sobre sair, sobre mudar de igreja, que a gente já foi dando, né, no decorrer da live, mas agora algumas coisas mais específicas. Wesley. Sóstenes, fica à vontade, meu irmão. Vamos tirar um pau ímpar aqui. Olha, Gerlaine, eu vejo da seguinte forma: mudar da igreja ou sair da igreja deve ser uma exceção. Deve ser uma exceção, tá? Uma exceção à regra. A regra, né, e entendam o sentido de regra quando eu coloco aqui, é que nós criemos raízes na nossa igreja, na nossa comunidade de fé local. É muito importante que a gente assuma esse compromisso e sejamos corretos diante desse compromisso para com Deus, mas também para com os nossos irmãos, né? Então, existem coisas que, se forem uma realidade na igreja da qual você faz parte, então eu aconselho, né, veementemente que você reflita sobre a possibilidade de sair, tá? O primeiro, e o Wesley já colocou aqui,
a questão das pregações que não são bíblicas, pregações antropocêntricas, né? Pregações centradas no homem, pregações que falam das conquistas que o homem pode conseguir, pregações que falam que o homem ele é capaz de conseguir tudo aquilo que ele quer mediante o seu esforço, mediante, enfim, aí entra todo aquele vocabulário coach, do qual eu sou muito avesso. Mas quando isso é uma realidade presente na igreja, ela não fala, o púlpito não fala de arrependimento, quando o púlpito ele não fala da salvação, quando ele não fala do pecado, da justiça e do juízo, tem uma coisa muito errada. Esse púlpito não é bíblico. E quando o púlpito não é bíblico, a gente tem um problema muito sério. Nesses casos, muitas vezes compensa você ter uma igreja mais próxima da palavra do que uma igreja mais próxima da sua casa. Então, preste muita atenção naquilo que está saindo do púlpito. E você só vai ser capaz de desenvolver um pensamento crítico para saber se o que está sendo falado no púlpito é bíblico ou não, se você tiver um relacionamento com Deus, se você ler a Bíblia, se você tiver essa sua dedicação individual. Aí você, por meio desse senso crítico, por meio do conhecimento que Deus te permitiu, né, construir, você vai ser capaz de saber se o que está sendo pregado no púlpito da sua igreja é bíblico ou não. Se não for bíblico, fuja daquilo ali. Outra coisa que é muito complicado também em algumas igrejas, eu não sei se é realidade na sua, que está nos assistindo, é um louvor muito emocional, palavras que não são bíblicas, pouquíssima profundidade teológica, prosperidade, restitui aquilo que é meu, papapá, fogo, não sei. Preste atenção nisso, porque às vezes o louvor da igreja é um sintoma dessa falta de cuidado da liderança, né? Uma liderança que não tem cuidado num púlpito cristocêntrico, num púlpito bíblico, é uma liderança que vai permitir um louvor que, consequentemente, não é bíblico e não é cristocêntrico. Então, cuidado também nesses ambientes com louvores muito emocionais. Cuidado também nos locais onde há má conduta pastoral, né? Existem pastores que são generais dentro das suas igrejas. São controladores, manipuladores, são aqueles que exigem de você um grau de obediência sob pena de você não estar agradando a Deus, se você não cumprir com tudo que lhe for colocado para fazer, se você não expor toda a sua vida, se você não fizer tudo o que essa pessoa, o que essa liderança determinar que você deve fazer, se você não buscar validar todas as suas decisões diante dessa pessoa, cuidado também, porque homens de Deus não são assim, né? Filhos de Deus escolhidos para pastorear, né, não são assim. É importante a gente diferenciar o pastoreio da dominação, do farisaísmo. Se a igreja de que você faz parte tem pessoas que se utilizam dessa autoridade espiritual para obter alguma vantagem, para demonstrar expressões gratuitas de autoritarismo, pense seriamente na possibilidade de sair dessa igreja. Porque igrejas bíblicas, igrejas do Senhor, não tem homens dessa natureza as liderando. E também, por último, se eu pudesse colocar aqui, igrejas que falam em dinheiro, né? Dinheiro no sentido de ser esse a principal ferramenta para mover as mãos de Deus. Sabe como é que é? Você vai conseguir tal coisa, você vai ser muito abençoado se você der aquilo que você tem, se você dizimar, se... Cuidado com isso. Cuidado, porque a gente já está cansado e o mundo meio que já girou em relação a isso aí. E as pessoas vão atualizando essa teologia da prosperidade, né? Antigamente era muito mais descarado, você ainda vê muita coisa hoje. Hoje tem muitos púlpitos aí que estão usando coach, né, para amaciar o ego das pessoas enquanto elas caminham a caminho do inferno. Então, cuidado com isso. Cuidado nessas igrejas que falam de forma irresponsável sobre dinheiro, né, e de forma contrária àquilo que a Bíblia coloca como correto, né? E se for procurar uma igreja, se você chegar à conclusão, seja por que motivo for, né? Eu tenho amigos que mudaram de igreja porque casaram,
né? E acontece demais, né? Eu tenho amigos que mudaram de igreja porque se mudaram, passaram num concurso de outro estado, precisou mudar de igreja. Eu tenho amigos que mudaram de igreja porque, sei lá, ouviram uma postura errada de alguns líderes ou simplesmente foram chamados por Deus para servir num determinado lugar, né? Procurem igrejas bíblicas, procurem igrejas que preguem o evangelho de Cristo, procurem igrejas que se importem com a vida das pessoas, que se importem com o discipulado, que se importem com a formação de líderes, com o acompanhamento das pessoas, que se importem, né, com as necessidades primárias, as questões sociais. Procurem igrejas, acima de tudo, que preguem o evangelho libertador, o evangelho da salvação, né? E se mudar, se você decidir sair para outra igreja, sair para canto nenhum não é negociável, né? Isso daqui não tá, a gente não está discutindo isso, né? Se for sair da sua igreja, que você saia para ser bênção em outro lugar, que você saia para continuar servindo a Deus em outro lugar, mas jamais para o mundão, jamais para uma vida distante do Senhor. Né? É importante que a gente saiba disso. Hebreus, né, o capítulo 10, 24 e 25, diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Né? Então a gente precisa estar perto disso. Nós somos chamados a fazer parte disso porque é um privilégio. É um privilégio ser parte do corpo de Cristo, ser parte da igreja do Senhor. Então, se for sair, saia para ser bênção em outro lugar. Justo. E fujam das igrejas do determinismo, né? Aquelas igrejas que determinam o que Deus deve fazer na sua vida, daquelas igrejas que tratam aquela teologia da retribuição, que se você for uma pessoa que, que cumpre piamente todos os rituais que estão impostos a você, Deus vai lhe abençoar, Deus vai derramar grandes bênçãos na sua vida, você vai prosperar, tudo na sua vida vai dar certo. E aí, a Sóstenes falou de algo de pastores generais, aqueles pastores que não sabem o limite entre você cuidar de uma vida e você querer, de fato, dominar uma vida. E são igrejas que têm, na maioria delas, são pastores que não têm uma teologia saudável e por determinismo ou por imposição, ele tenta se sobressair sobre as suas ovelhas. Né? E aí, beleza, você saiu de uma igreja, você está em busca de outra, a gente sabe que a melhor solução não é ficar, como o Sóstenes falou que não gosta do termo, desigrejado. Você precisa procurar um ambiente no qual você se sinta útil, né? Um ambiente que você observe os motivos que te levou a sair de outra igreja. E aí você, a partir do momento que você faz essa perspectiva, o que me levou a sair? Quais foram as motivações? Será se foi o púlpito? Será se foi a minha perspectiva teológica que agora mudou? Será se foi alguma cisão com algum irmão? E a partir do momento que você decide, né, sair da igreja, você tem a humildade e sabedoria de comunicar ao pastor anterior por que você está saindo, e também essa sabedoria, e aí vai o conselho, que você vá e busque orientação na outra igreja e comunique ao seu pastor qual é o real motivo, né, pelo qual você está saindo. Francis Schaeffer, Isso. ele descreve a questão da gente, na busca de uma igreja saudável, ele diz que há duas ortodoxias, né, que a gente deve buscar nessa nova igreja. A primeira ortodoxia é, obviamente, a ortodoxia doutrinária, que aí ele fala da questão do púlpito, ser um púlpito saudável, ter uma pregação bíblica fiel, o zelo pela forma e o ensino das doutrinas da igreja. E ele fala de algo que eu achei sucinto e, de fato, o que é importante na vida da igreja, que ele fala da teologia da comunidade, que além da gente avaliar a doutrina da igreja, nós também devemos perceber como essa igreja ela vivencia a sua vida comunitária, como ela acolhe outras pessoas, como essa igreja ela cumpre o seu papel social, como essa igreja ela entende a sua responsabilidade com a sociedade e com você mesmo, sabe? A questão comunitária. Se além de serem pessoas instruídas, pessoas que têm uma boa teologia, pessoas que são inteligentes, falando teologicamente, mas se esse conhecimento, se ele é aplicado na prática.
Porque não adianta de nada também a gente ter só teologia e não saber expressar essa teologia, não saber vivenciar essa teologia, não saber ser uma igreja de relacionamento. E nisso se envolve justamente a dinâmica dos relacionamentos. Então, certo, eu deixei minha igreja, eu vou procurar outra igreja. Então é necessário que, primeiro, avalie os pontos pelos quais você saiu da sua igreja anterior, para você não ficar pulando de galho em galho. Você chega numa e também não esperar, né, que a igreja ela seja uma salada de fruta, como o Sóstenes falou também. Ah, eu quero uma pregação que seja assim, naquela igreja tem, eu quero um louvor que seja assim, porque nem sempre o louvor vai ser da maneira como você quer, nem sempre a pregação vai ser da maneira que você espera. Mas busque igrejas, como o Sóstenes falou, e tem uma charge que fala, né, não próxima à sua casa, que ela possa ser distante, mas que ela seja próxima da Bíblia, que ela seja próxima daquilo que as Escrituras ensinam. Não seja uma igreja com essa nova teologia do Poach, essa adaptação, né, da teologia da prosperidade. Seja uma igreja fiel às Escrituras, seja uma igreja que entenda a sua doutrina e cumpre fielmente aquilo que a palavra diz. Então, certo, você quer sair da igreja? Veja quais são as suas reais motivações. Ore ao Senhor e procure uma igreja que você acredite que se encaixe melhor, né? Não procure uma igreja perfeita, porque você não vai achar. Não procure uma igreja que você achar, ela vai me agradar em todos os sentidos. Não vai. Não procure uma igreja onde todas as pessoas serão agradáveis a você, até porque há uma diversidade de pensamentos, uma diversidade de, de pessoas, de cultura. E através dessa diversidade, umas pessoas você vai agradar e outras não. Mas isso não pode ser determinante naquilo que você Perfeito. escolhe como fazer parte ou não da sua nova igreja. Exato. A gente tem que ter muito cuidado para não idealizar uma igreja que não é uma igreja segundo o coração de Deus, é uma igreja segundo Sóstenes, segundo Wesley. Jamais, jamais, né? Se você que está nos assistindo e que irá nos assistir, né, está pensando em mudar de igreja, pense direitinho. Estar na igreja, fazer parte de uma comunidade de fé com os nossos amigos, com os nossos irmãos é bênção. Então procure entender qual é a fonte do problema. Fale com seus líderes, como Wesley colocou, fale com seu pastor, fale com, se você é um jovem, um adolescente, com seu líder de jovens, compartilhe, está dentro do pacote do ser igreja, a gente dividir os nossos fardos, a gente compartilhar os nossos problemas e buscar em Deus, né, a solução para cada um deles. Então, se um dia você chegar a essa decisão tão importante, né, leve em consideração esses pontos aí que foram colocados, porque é uma decisão séria, né, e pode mudar a sua vida, né? Então, muita atenção com isso aí. É Eu verdade. queria Tudo que citar só vocês dois exemplos pontuaram para foi. finalizar. Peraí, rapidinho. Só é porque eu não vou finalizar agora, não. Calma, calma. Certo. Tudo que vocês pontuaram foi muito importante. E um conselho meu, que eu vou me intrometer aí no meio de vocês, é que enquanto tiver nessa transição de você querer sair da igreja e até encontrar outra, não fique desigrejado, não fique fora Isso. da igreja, não fique só assistindo cultos online ou coisas do tipo. Enquanto você estiver na sua primeira igreja, você vá procurando outra, vá conversando com seus líderes, para caso isso realmente aconteça, que a ferida não seja curada, que a perspectiva de mudança não tenha mudado, para quando isso acontecer, você já sair de uma diretamente para outra, para não ter esse intermédio de ficar 2, 3 meses, um ano sem igreja até encontrar uma, para ficar pulando de galho em galho, porque você não cria raízes, você não cria amizades, você acaba tirando o culto dominical e até os semanais da sua rotina. Então, quando voltar, vai ser algo que, ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que participar, isso e aquilo. Então, não deixe esse período assim, um vácuo, um silêncio. Enquanto tiver em uma, vá fazendo essa transição para não ficar desigrejado em momento algum. Pode complementar, Wesley. Eu só queria dar dois exemplos de algo que provavelmente acontece. Quando o Sóstenes falou da questão da gente não procurar a igreja mais perto da nossa casa,
geralmente as pessoas elas deixam, e aí jovens deixam a igreja, e às vezes até uma igreja bíblica, porque quer estar próximo de amigos, né? Quer estar próximo de pessoas que são parte do seu rol de amizade. E aí algo que eu não considero válido. Mas, e outro exemplo, aí é onde a gente vê como é forte a questão da doutrina e a importância dos relacionamentos. Eu falo na questão de um casal, que, por exemplo, um faz parte de uma igreja A e outro faz parte de uma igreja B. Vai chegar um momento que um dos dois vai precisar sair da igreja. E foi algo que aconteceu, né, que acabou que um casal precisou, ou a esposa via ou o esposo ia, né? E mesmo que aquilo não fosse a decisão dessa pessoa, ela acabou indo para a igreja da sua esposa. Então, assim, às vezes são questões que, como o Sócrates falou também, de passou no concurso, vou para uma igreja, vou morar em outra cidade, né? Às vezes há algo que força, né, a saída da igreja, algo que às vezes nem é crucial, mas acaba se tornando, como na questão do relacionamento. Verdade, verdade. Então, vamos lá. Espero que todo mundo que está aqui assistindo e que vai assistir depois tenha sido realmente edificado por essa live. Eu já passei por processos de mudanças, não só de bairro, mas assim, denominacional também. Eu sei o quanto é difícil essa mudança, mas a gente tem que estar onde Deus quer que a gente esteja, não é só onde a gente quer, mas a gente também tem que ouvir muito a Deus. Orar, se abrir mesmo, tentar entender onde é que Deus quer que a gente esteja para poder fazer essa mudança. Porque às vezes Deus quer que a gente permaneça lá, porque Ele tem um propósito na nossa vida para que a gente esteja lá, seja em aconselhamento, seja para que a gente realmente ajude a melhorar esses pontos que precisam ser melhorados, seja com liderança, seja com relacionamentos, porque nós somos igreja, nós precisamos estar em comunhão, então a gente precisa é, dar suporte uns aos outros, ajudar os outros a curar suas feridas. Então, isso também é propósito de Deus na nossa vida, no lugar que a gente está. Então, a gente tem que também lembrar sempre disso antes de Isso. escolher mudar de igreja. Então, para encerrar, eu queria que Sóstenes fizesse a oração para que a gente realmente se encaminhasse para o fim da nossa live. Perfeito, perfeito. Eu queria só agradecer pelo convite, né? O Luan aí que confiou, né, na nossa participação, né? Que Deus continue abençoando. Eu sou tentado a chamar de Jubacax, né? Porque esse xizinho no final me deixa bastante. Não é, Wesley? Concorda? Favoráveis digam sim, né? Porque senão o Pix seria Pix, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, a gente quer te agradecer, Pai, por essa oportunidade tão preciosa, né, de estarmos aqui podendo conversar sobre um assunto tão importante, um assunto delicado, um assunto que pode estar sendo motivo de reflexão de algumas pessoas que passaram por essa live. A gente quer te pedir que, em nome de Jesus, tu possa conceder sabedoria, possa conceder discernimento aos teus filhos, Senhor, para que haja essa reflexão de como cada um deles, como cada um de nós tem servido na tua casa, como nós temos nos relacionado com os nossos irmãos, o que é que nós precisamos fazer, ó Deus, para te servirmos melhor, Senhor. O nosso desejo é te adorar, o nosso desejo é fazer com que essa oportunidade, esse privilégio tão grande que o Senhor nos concede de fazermos parte da tua igreja, seja algo que tome conta das nossas vidas. Que de fato o nosso tempo, os nossos dons, os nossos recursos sejam utilizados também na igreja onde o Senhor nos colocou para a glória do teu nome, Senhor. Então, que no nome de Jesus haja paz no coração dessas pessoas que porventura estejam pensando em mudar de igreja, que haja
desejo de estarem mais próximas de Ti, para que em Ti elas possam buscar a resposta de que precisam, Senhor. Que, em nome de Jesus, a gente busque sempre ser parte das soluções. O Senhor nos dá a condição, Pai, de percebermos as fragilidades da igreja da qual somos membros. O Senhor nos dá condição de entender aquilo que precisa ser melhorado, mas também nós queremos, ó Pai, ser parte da solução. Nós queremos ser usados por Ti para atuar nas áreas frágeis das nossas igrejas, para que cada vez sejamos mais relevantes, ó Deus, possamos cada vez mais e melhor cumprir o Teu desígnio, a Tua vontade para as nossas vidas através das igrejas, das nossas comunidades de fé, das nossas igrejas, Senhor, as igrejas que o Senhor separou para cada um de nós. A gente pede que o Senhor nos dê uma noite de paz, que o Senhor abençoe a liderança dos Jubacais, abençoe essa conferência do sábado, que o nome de Jesus seja uma bênção, né? Que todos esses temas que vão estar sendo trabalhados lá possam edificar a vida de cada um dos teus filhos. Abençoa a Gerlaine, abençoa Wesley, suas igrejas, ó Deus, e fica conosco no nome de Jesus. Amém. Eu, em nome da Jubacais, e a gente chama Jubacais porque é Caxangá, Perfeito. Não, tudo bem. mas agradeço vocês terem topado participar dessa nossa live. Sóstenes, que vai participar da oficina também, que é o mesmo tema da conversa de hoje. Então, eu agradeço e espero que dia 30 vocês sejam abençoados, assim como a gente conseguiu ser abençoado hoje neste lugar, nessa live, né? Então, para vocês que estão aí nos assistindo, a gente se encontra sábado na Igreja Evangélica Batista da Caxangá, a partir das 3h30. A gente vai ter um momento de check-in para poder realmente começar a programação com louvor, oração, adoração, pregação bíblica, oficinas, mesa redonda e tudo mais. Então a gente espera vocês lá e que Deus abençoe a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fica na paz.